dia, meu querido, minha querida. Bem-vindo à escola dominical deste domingo, que nós estamos estudando a respeito do caráter alegre, o caráter cristão alegre, que fala então do fruto do Espírito, que é a alegria. Semana passada nós estudamos o caráter amoroso, que fala do fruto do Espírito, do amor. Primeiramente, nós vamos então entregar esse tempo a Deus orando. Vamos orar? Deus, nós entregamos mesmo esse tempo a Ti. Cremos que Tu estás conosco, cremos que Tu está em cada lar que está assistindo essa escola dominical, participando dessa escola dominical. E eu quero Te agradecer pela oportunidade, pelo privilégio de ouvir a Tua voz, de ouvir a Tua palavra e aprender de Ti. Amém. Então, assim, primeiramente nós vamos, depois de orar, responder algumas questões que eram da lição passada. Se você não tem o texto, peça aí nos comentários que a gente envia para você, ou nos grupos da escola dominical já tem o texto da lição passada e desta também, desse domingo, ok? Primeira pergunta era o seguinte: qual a marca pela qual o discípulo de Cristo seria conhecido segundo João 13, 34 e 35? O amor. O texto diz que nisto serão conhecidos os seus discípulos quando amarem uns aos outros. 1 Coríntios 1, 11 e 3, 3 e 4 responde a segunda pergunta. A segunda pergunta é possível que uma igreja tenha manifestações de dons, seja alegre e ativa e ainda assim não desenvolva relacionamentos saudáveis? Por quê? Então, esses textos que eu citei, 1 Coríntios 1, 11 e 3, 3 e 4, dizem que a igreja de Corinto manifestava os dons do Espírito, porém, ela tinha contendas dentro de si, dissensões, discussões, e isso a gente já viu, né, no texto da escola dominical, então nós estamos só relembrando estas coisas. A pergunta número 3 diz: como é possível se tornar uma pessoa mais amorosa? Cite 3 atitudes. Primeiro, usufrua do amor de Deus. Deus nos ama, isso todos nós já sabemos, mas a gente precisa usufruir disso, tomar posse disso e realmente navegar no amor de Deus. Segundo, feche a porta do passado e perdoe. Tenha a atitude de perdoar. Perdão é um ato de vontade e de escolha. Quando você perdoa, você tem mais facilidade de ver bem o presente e amar as pessoas. Tenha pensamentos de amor. A gente precisa aprender a cultivar pensamentos de amor e não cultivar pensamentos de ódio, de rancor, mas cultivar pensamentos de amor. A quarta pergunta diz: cite 3 tragédias da liderança sem o amor de Deus. Tragédias mesmo. Linguagem inútil e sem significado, conhecimento sem significado, ausência de resultados permanentes e ofertas sem significado. Essas respostas estão em 1 Coríntios 13, 1 e 2. Quinta pergunta: amar é uma questão de escolha. Nós podemos escolher amar ou não. Nesse caso, então, quando estamos aprendendo a respeito do caráter amoroso, o incentivo e o desafio é que realmente a gente escolha amar em todo o tempo. Partindo então agora para a nossa lição de hoje, o autor ele nos desafia a ler então 1 Coríntios 13 para lermos um pouco mais a respeito do amor, que é tão falado em 1 Coríntios 13, e fala também para a gente recordar dos benefícios de ter um coração amoroso. 1 Coríntios 13 fala então dos benefícios de ter um coração amoroso. Pare um tempinho, depois leia lá 1 Coríntios 13 pensando quais os benefícios que eu tenho de ter um coração amoroso. Amém? Começando agora então, caráter alegre. Então, falando do fruto do Espírito, a alegria. Vamos tratar então deste novo fruto do Espírito, que é um deles. Recorremos mais uma vez ao dicionário. O que é alegria? Alegria é contentamento, satisfação, júbilo. Muitas situações geram esse sentimento na alma humana e muitas pessoas que não têm Jesus
também experimentam esse tipo de sentimento. Por exemplo, quando nós nos casamos ou quando ganhamos um carro, uma casa, quando encontramos o amor da nossa vida, quando nasce um primeiro filho, segundo filho, quando nasce um filho na nossa casa, na nossa família, quando nasce o primeiro neto, segundo neto, experimentamos sempre a alegria e a alegria nesse tempo é muito maravilhosa, mas ela vem da circunstância que está acontecendo. A diferença da alegria que é fruto do Espírito é que a alegria que é fruto do Espírito, ela não depende de circunstâncias. Ela vem de nós termos a presença de Deus em nossas vidas. Gálatas 5:22 diz que a alegria é um fruto. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Gálatas 5:22. Como então experimentar, usufruir desta alegria que o texto de Neemias 8:10 diz ser a força dos servos de Deus? Neemias 8:10 diz assim: Neemias acrescentou: podem sair e comam, bebam do melhor que tiverem e repartam com os que não têm nada preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Como então nós vamos experimentar dessa alegria que é a força do Senhor? João 16:22 diz que agora é hora de tristeza para vocês, mas eu verei vocês outra vez e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. Como é que os discípulos do Senhor experimentam essa alegria? Vamos refletir sobre isso agora? É possível ter alegria sem amor? Eu creio que não. Veja bem, vamos pensar sobre isso. O texto fala, o começo de Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é alegria, amor, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Contra essas coisas não há lei. Quando eu vejo que esse texto começa no singular, dizendo: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, eu penso que num fruto, por exemplo, numa laranja ou numa poncã, ela não vem cada galho com um gomo e a gente junta, ou cada galho tem um gomo, um outro uma semente, outro a casca e a gente tem que juntar. Não, ela vem completa, inteira. E eu penso que quando o texto fala o fruto do Espírito a gente entende que o fruto ele é completo, inteiro. E aí ele vem então os gomos: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, o que torna o fruto do Espírito. Então assim, o Espírito Santo habita em nós e nós damos esse fruto, sai de nós esse fruto que é completo: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Tudo isso é um fruto, é o fruto do Espírito. Por isso, não existe alegria sem amor, sem paz, sem paciência, sem amabilidade. É um fruto, é o fruto do Espírito. Então, o que é alegria? A alegria cristã. Alegria nós já vimos que nós podemos ter a alegria quando tem um evento especial na nossa vida, mas o que é alegria cristã? Nós definimos alegria e a alegria cristã, então, é a diferença dela. Novamente, eu vou frisar a diferença entre a alegria comum e a alegria cristã, é que ela tem na sua essência a presença de Deus. Vamos ver. Então, ela não vem da circunstância. Qual é o motivo dessa alegria que tem no nosso coração? O motivo dessa alegria é a presença do Senhor em nossas vidas. É também na atuação do Espírito Santo em nós. Quando o Espírito começa a mover as nossas vidas, conforme começa a transformar as nossas vidas, isso dá muita alegria. E também reconhecimento das dádivas, dos presentes que Deus nos dá. Então, são três coisas que demonstram a alegria cristã como fruto nas nossas vidas. Primeiro, é a presença de Deus em nós.
né? Isso nos dá alegria. A plenitude da presença de Deus nos dá alegria. A alegria do Senhor, ela vem da plenitude da presença de Deus em nós. Segundo, a atuação do Espírito Santo em nós. E também a consequência de todas essas coisas é o reconhecimento do que Deus tem feito pelas nossas vidas. Quando a gente começa o dia agradecendo, reconhecendo o quanto Deus tem sido bom conosco, o nosso dia realmente é bem mais alegre. Não tem como a gente discutir isso em hipótese alguma. O pastor e professor John MacArthur define a alegria do cristão como um ato formal em resposta ao caráter de Deus. Ele diz que a alegria começa porque eu sei que o meu Deus é soberano, amável, misericordioso, onipotente, onisciente e onipresente. Ou seja, a alegria, ela vem de saber quem Deus é. Deus é todas essas coisas em nós. E isso nos dá alegria. Diz que nós somos alegres porque conhecemos a Deus e Ele nos conhece. Nós conhecemos a Deus e Deus nos conhece. Nesse sentido, é que a alegria do Senhor é a nossa força. Podemos ter certeza da vitória, não porque tudo vai bem, mas por causa da presença do Senhor em nossas vidas. Não nos alegramos nas circunstâncias, que muitas vezes são adversas, alegramos-nos em Deus, que é soberano sobre todas as circunstâncias. Para conhecermos a Deus e sabermos o que Ele é e quem Ele é, o Deus conosco, é que nasce a confiança que gera a alegria que ninguém pode tirar. A Virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus 1, 23. Nós cremos que Jesus veio morar conosco e ele nos disse, em Mateus 28, 18 a 20, especificamente no verso 20, que ele estaria conosco, ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Motivo de alegria nossa é saber que Deus sempre está conosco, em todas as situações. Quer elas sejam muito boas, quer elas sejam muito ruins, Deus está conosco. É sempre motivo de alegria saber que Deus está conosco. E esta alegria ninguém pode tirar. Como experimentar a alegria cristã, então? Como vimos, a alegria cristã é fruto do quê? Da presença de Deus. Aprendemos isso de vez? De o conhecermos. Ela está baseada nele, em Deus. Mas queremos observar aqui 5 desdobramentos dessa experiência com Deus que nos levam a experimentar a alegria. Primeiro, a presença de Deus. O salmista diz em Salmo 16, 11: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Alegria plena da tua presença. Tu me farás, ele está dizendo para Deus, o salmista está olhando para Deus e dizendo: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença. A alegria plena da tua presença. Na presença de Deus, a plenitude de alegria. A alegria como satisfação é gerada pela presença de Deus. Nós somos criados para ter comunhão com Deus. E só estaremos plenamente satisfeitos, alegres na presença de Deus. Então precisamos mesmo da presença de Deus. Esse é o primeiro ponto e mais importante. Para termos a alegria do Senhor, é preciso ter a presença de Deus em nós. B. O recebimento de sua unção. Salmos 45, 7. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Salmo 45, 7. Isaías 61, 1 e 3 diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa, em vez de cinzas,
óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Nós precisamos então da unção do Senhor, esse é o segundo ponto. O Senhor nos unge com óleo de alegria. Que essa seja hoje a verdade das nossas vidas. Que o Senhor hoje esteja ungindo as nossas vidas com óleo de alegria. Terceiro, o serviço de Deus. Para aquele que conhece a si mesmo e reconhece a sua natureza pecaminosa, a experiência de ser julgado digno de servir a Deus é motivo de grande alegria. Deus é uma alegria, um privilégio de servir a Deus. É um privilégio servir a Deus. Eu me sinto extremamente privilegiada de poder servir a Deus. Essa é a experiência dos discípulos. Em Atos capítulo 5, 41, eles dizem o seguinte: os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Eles ficaram muito alegres porque eles foram até maltratados, humilhados, mas eles se consideraram dignos de estar servindo e fazendo a obra do Senhor. E isso trouxe alegria ao coração deles. Não existe coisa melhor do que a gente servir ao Senhor e ver, entender e compreender e ver mesmo que o Senhor nos usa como instrumento de bênção nas mãos deles. Como isso é bom, que alegria isso traz aos nossos corações. Experimente isso, vai valer muito a pena. O salmista no Salmo 100, verso 2, diz o seguinte: prestem culto ao Senhor. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Prestem culto ao Senhor com alegria. Algumas traduções diz servir ao Senhor com alegria. Precisamos servir ao Senhor com alegria. Uma coisa que eu sempre repito na igreja é que eu jamais estaria sendo pastora, estando pastora, eu não estaria pregando se eu não tivesse fazendo isso com alegria. No momento em que eu não tiver alegria para fazer a obra do Senhor, eu preciso parar de fazer a obra do Senhor, porque a obra do Senhor ela deve ser feita sempre com alegria. E quando a gente faz a obra do Senhor, quando a gente caminha como instrumento do Senhor, isso nos traz muita alegria. Suas dádivas, então, Salmo 13, 5 e 6, eu porém confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. A letra D desse modo que nós estamos vendo de experimentar a alegria, os desdobramentos, é a gratidão. A gratidão, ela é ainda um veículo importantíssimo para nos trazer alegria. Um coração grato é um coração alegre. Guarde isso. Um coração grato é um coração alegre. Quando a gente está triste, começa a achar, isso não dá certo, aquilo não dá certo, começa a pensar em tudo aquilo que Deus tem te dado. Começa a agradecer por tudo que você tem te dado. E você vai ver que o seu coração vai se alegrar imediatamente. A ação de seu Espírito em nossas vidas. 2 Coríntios 6, 10. Diz o seguinte: entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Gálatas 5:22, o apóstolo Paulo fala, então, o nosso texto de início, que fala: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Uma das características que ele cita nesse texto é a alegria, que é uma característica do fruto do Espírito. Isso deixa claro que o Espírito Santo em nossas vidas produz alegria. É ele que nos unge com óleo de alegria. Procura então lembrar-se de situações de sua vida em que a presença do Espírito Santo manifestou alegria em você. Pensa aí, quais situações você teve na sua vida em que o Espírito Santo inundou seu coração e você ficou extremamente alegre, feliz, e cada vez que você pensa nisso, enche seu coração de alegria. Isso é super importante, nós precisamos cultivar isso todos os dias. William Berkeley
descreve o cristão como sendo uma pessoa alegre. Todo cristão é uma pessoa alegre. O cristão cheio de tristeza seria uma contradição à própria essência do cristianismo. É certo que nós somos pecadores e o pecado ele gera tristeza, mas somos pecadores redimidos. Jesus já nos redimiu, ele já nos salvou, ele já nos trouxe de volta para a presença do Pai. Nada pode acabar com a nossa alegria. Ah, coisa boa isso. Eu digo isso sempre. Nada pode acabar com a minha alegria. Eu posso ficar entristecido, como diz esse texto de 2 Coríntios 6,10, pelas circunstâncias que estão ao nosso redor. Eu choro muito, eu sou bem sensível às coisas que nos acontecem. Quando morre um ente querido, quando morre uma pessoa da igreja, eu acompanho muito, eu vivo a igreja, eu vivo como família mesmo. E eu choro, eu fico triste, eu fico extremamente triste naquele momento, eu fico entristecida. Mas o meu coração, ele está sempre alegre em Deus, no sentido de entender, compreender que Deus está comigo em todo o tempo e que existe um propósito em todas as coisas e Deus sempre sabe o que Ele está fazendo. E Ele faz o melhor por mim e por você. Independente das adversidades e mudanças que há no mundo, a base da nossa alegria é o próprio Senhor. Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Creio que esse entendimento levou o apóstolo Paulo a afirmar então isso. Entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. A alegria cristã, ela nasce então da presença de Cristo e de nossa comunhão com Ele. Procure perceber o quanto as circunstâncias têm roubado a sua alegria. Hoje a gente está num tempo em que tem muitas pessoas tristes ao nosso redor. O que tem roubado a alegria das pessoas? O que está acontecendo para que essa alegria seja roubada? Decida que de hoje em diante você terá uma atitude diferente, pois isso depende de você. Ser alegre, como ser amoroso, é um ato de escolha. Que as circunstâncias não venham determinar as suas reações. Quero falar um pouquinho mais sobre isso. Eu entendo que tem gente muito deprimida. A depressão é uma doença, às vezes física, às vezes emocional e física, e às vezes emocional, física e espiritual. Veja bem, se você está deprimido, se você tem ficado muito triste, não consegue levantar da cama e é uma tristeza profunda no seu coração, vá ao médico. Você precisa muitas vezes de remédio mesmo, às vezes isso é do teu físico, do seu cérebro, químico. Mas também pode ser um estresse imenso, uma dor que você tenha tido, um luto, uma perda muito grande, não necessariamente pela morte, um outro tipo de perda que gera também esse tipo de estresse. E nós podemos ter inúmeras coisas que nos levam à depressão emocionalmente. Procure também uma psicóloga, faça psicoterapia, isso é importantíssimo. Se for necessário, faça, converse com seu médico. Mas também existe a tristeza, que é falta da presença de Deus. Então, eu entendo que nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos um ser completo e nós precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos fazer exercícios físicos, isso ajuda muito para que a nossa alegria seja renovada. Precisamos comer direitinho, isso também faz parte da nossa vida, é importante. Precisamos ir ao médico, precisamos, se necessário, fazer terapia ou psicoterapia e precisamos buscar a presença de Deus. Isso é primeiro lugar. Quando a gente tem Deus no coração, quando Deus inunda nosso coração, tudo vai sendo diferente. Por quê? Porque além de Deus encher o nosso coração de alegria, Ele vai nos instruir o que fazer depois disso. Ele vai dar discernimento para as nossas vidas, para a gente entender o que é que nós precisamos fazer. Sirva ao Senhor com alegria. Entre num ministério da igreja e comece a servir ao Senhor. Tudo isso gera alegria no seu coração. Busque o Senhor, sirva ao Senhor.
Deixa o Espírito Santo atuar através de você. Como é bom quando a gente fala com alguém e a pessoa diz: foi Deus que falou através de você. Como é bom a gente orar com alguém e ver Deus agindo na vida daquela pessoa. Comece a servir ao Senhor com alegria e Deus vai encher o seu coração ainda mais da alegria dele. Procure perceber quais as circunstâncias então têm roubado a alegria do seu coração. E não deixa que as circunstâncias venham a determinar as suas reações. Escolha ser uma pessoa alegre. A gente não precisa ter alegria, a gente precisa ser alegre. A gente precisa ter um coração alegre, que o nosso caráter seja um caráter alegre. Eu escolho hoje ser alegre. Eu escolho ser uma pessoa alegre. Eu escolho isso todos os dias, ser uma pessoa alegre. Eu preciso sempre olhar o lado bom das coisas. Eu preciso olhar o lado bom das pessoas. Eu preciso confiar nas pessoas. Eu preciso confiar em Deus para ser sempre alegre. As circunstâncias virão? Sim, elas virão. Vai nos entristecer? Sim, mas o apóstolo o apóstolo Paulo nos diz: entristecidos, mas sempre alegres, porque a alegria do Senhor é a nossa força, porque a alegria do Senhor vem da plenitude da presença de Deus em nossas vidas. Amém. Querido e querida, eu quero te dizer que logo depois dessa lição, também nós temos questões na lição, são 4 questões que você deve responder para você. Se quiser mandar para a gente, pode mandar. Se você não tem o texto, peça o texto para nós. Nós estamos gostando muito, eu estou gostando muito de dividir com você esses textos. Tenho aprendido muito, espero que você também tenha aprendido muito. Deixa aí nos comentários o que você tem aprendido nesses dias, aprendendo sobre o caráter cristão. A próxima lição nossa vai falar do caráter pacificador, que também é um dos frutos do Espírito. Nós precisamos ser pacificadores. E eu quero então terminar esse tempo aqui orando com você e desejando um domingo maravilhoso até domingo que vem na escola dominical. Deus amoroso, Deus glorioso, eu quero te agradecer por esse tempo precioso e por cada irmão e irmã que tem participado da escola dominical, aprendendo a respeito do caráter que vem do seu coração. Senhor Jesus, esteja conosco, Senhor. Dá-nos, Senhor, a tua alegria, que a alegria do Senhor realmente seja nossa força, que sejamos hoje fortalecidos na alegria, em nome de Jesus. Que essa palavra do apóstolo Paulo, que diz entristecido, mas sempre alegre, seja, Senhor, a meta da nossa vida, hoje e para todo sempre. Eu, Senhor, te peço que o Senhor abençoe cada vida que está participando desta escola dominical, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe ricamente, que você tenha um ótimo domingo e até domingo que vem.